Ó, Facebook já tá online. Já vou. Instagram também já tá online. Vamos... Ué, o vídeo foi encerrado. É que eu tô aqui 2 vezes. Vamos de novo. Toca pra cá. Já vamos chamando o pessoal aí. Quem vai entrando já... O vídeo foi encerrado, ó. Amor, ele fica caindo às vezes assim. Mas ele volta. Não, é no Instagram. O Instagram não tá nem entrando, tá encerrando. Eu só tô tentando botar no Instagram aqui. Já vamos ver. Acho que hoje o negócio do Instagram aqui não tá muito afim. Ó, vamos lá, tá ao vivo no Instagram. Vamos ver se vai segurar. Acho que segurou. Boa noite. Ó, o Maico, prazer ter aí conosco. Vamos estudar um pouco hoje, hein? Seja bem-vindo. Vamos chamar o pessoal. Eu quero só deixar 2 minutinhos. Em 2 minutinhos a gente compartilhar a live, chamar o pessoal para compartilhar a live junto conosco, para participar da live junto conosco, né? Então vamos chamando o pessoal aí. Tá no Instagram e tá no Facebook. Abre a... Obrigada. Tá no Instagram e tá no Facebook. A Josi tá no Facebook. Entrei no Instagram também já direto. Vamos ver se vai dar 1 hora e pouco, que nem deu a semana passada. Vamos participando, vamos chamando o pessoal aí. Vamos chamando o pessoal. Vou compartilhar a live aqui e a gente já começa. Hoje nós vamos falar sobre os 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Na realidade, o caminho largo eu não vou falar, né? Vou falar do caminho estreito. Vou falar do que pertence a nós, né? Então vamos compartilhando a live, vamos chamando o pessoal para participar junto conosco, hein? Palhoça, Morro Santana, entrou. Mais meio minutinho, tá, gente? A gente já vai. Chamando o pessoal para participar aí junto com a gente. Marcando o amigo aí. Aquele cara que tu acha que precisa ouvir a palavra de Deus. Na realidade, todo mundo precisa ouvir a palavra de Deus, né? Mas aquela pessoa a qual tu está orando por ela, aquela pessoa a qual tu quer que se converta a Cristo, essas pessoas nós temos que falar da palavra de Deus para elas. Já vamos começar, tá, gente? Já estou terminando aqui. Estou só partilhando aqui a live. Compartilhar. Tá feito. Então vamos começar. Vamos começar aqui. Já temos bastante gente já. Deixa eu só ajeitar o meu tablet aqui para a gente começar. Então vamos lá. Hoje nós chegamos no capítulo 7, versículo 13 e 14. Semana passada nós estudamos 7 e 12. Hoje nós estamos entrando no 7, 13 e 14. Oi, mãe. Tudo bem? Como é que tá? Então hoje diz assim para nós, ó. Mateus 7, versículo 13 e 14. Para quem está chegando agora e não sabe, nós estamos estudando o Sermão do Monte já tem 3 anos, né? E agora nós estamos nos direcionando para o final do Sermão do Monte. Eu comecei a ficar triste porque o Sermão do Monte vai acabar, mas de repente a gente começa tudo de novo, né? Lá sei eu. Ou a gente faz um outro estudo aí, a gente vê o que faz. Mateus 7, 13 e 14 diz para nós assim, ó. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida, que diz para nós assim, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Vamos fazer uma oração? Ora para nós, Josi. Querido Deus e amado Pai, nós te damos graças, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui para aprender e ouvir da Tua palavra, Pai. Abre, Senhor, as nossas mentes, Pai,
Prepara-nos, Senhor, para receber mais um pouco da tua porção, daquilo que tu tens para nós, Pai. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento para que nós possamos entender o que tu queres falar para nós. Abençoa, Senhor, o nosso pastor que vai estar nos dirigindo a palavra nessa noite, Pai. Guarda-nos e protege-nos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos lá então. Nós estamos chegando ao ponto que Jesus está se encaminhando para a conclusão do sermão, né? Ele começou lá no 5, nós já estamos chegando na metade do 7. Então, assim, o sermão tá chegando no fim dele, né? E o objetivo de Jesus nesse sermão é, como nós temos podido ver até agora, é que ele está nos levando a nós perceber qual deve ser a nossa natureza, a forma a qual nós devemos agir. Como é que nós devemos andar nos caminhos? Cara, hoje eu vou ter que ficar só no Facebook, tá? Que já caiu de novo a live do Instagram. Então, vamos ficar só no Facebook mesmo hoje aqui. Então, assim, a primeira coisa que ele quer fazer, ele quer que a gente perceba qual é a natureza, a nossa natureza, qual que nós devemos viver. E a segunda coisa que ele quer que nós percebamos é que como é que nós devemos manifestar essa natureza no nosso viver diário. Ou seja, ele nos ensina como andar, né? Ele nos ensina como andar, como ser e como é que a gente deve viver diariamente. É isso que está valendo, isso que ele está falando desde o início. Isso, Josi, bota aí que vai ser só por aqui já. Por causa que o Instagram ele tá caindo aqui, ele caiu umas 4 ou 5 vezes aqui. Então vamos direto aqui só. Então assim, ó, Jesus veio viver nesse mundo como homem, tá? Jesus saiu, não usurpou ser Deus e se transformou em homem para que por meio do mundo ele mostrasse para nós como é que é ser um povo especial. Ele quer que nós sejamos de uma forma diferente de tudo que existe. Ele quer que nós sejamos de uma forma completamente diferente, ou seja, nós não fazer mais parte do reino desse mundo. Nós nos afastar completamente das coisas do mundo para viver as coisas de Deus. Nós andar nos caminhos ao qual Ele tem para nós. Nós abrir mão dos nossos desejos, nós abrir mão das nossas vontades e começar a fazer e viver de uma nova vida, uma nova forma de ser. Ele quer mostrar que o povo de Deus, ele não vive no reino do mundo. Não, ele vive no reino diferente. Quando ele fala para nós lá que... Em João 6,33, que diz que todas essas, se a gente colocar no primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando para nós que nós temos que deixar de viver esse reino para viver o reino de Deus, viver um reino completamente diferente, viver o reino da luz, viver o reino dos céus, ou seja, abrir mão completamente das nossas vidas para viver uma vida diferenciada, viver uma vida cristã. Hoje nós estávamos conversando, eu faço parte de um grupo de motoqueiros, e nós conversamos no grupo de motoqueiro ali a respeito de como é viver uma vida cristã, que nós temos que defender a moral e os bons costumes, que nós temos que defender o viver correto. Nós temos que ter uma vida completamente diferente do que as pessoas vivem nesse mundo. Ou seja, a pessoa que é cristã, ela não tem ódio no coração. Ao contrário, ela tem misericórdia no coração. Ela não pode estar... nós estávamos falando, inclusive, a respeito que eles estavam falando a respeito da pena de morte, né? E aí algum pessoal do grupo dizendo que era a favor da pena de morte. Eu disse, não, cara, eu não sou a favor da pena de morte. Porque eu acho que a pena de morte ela não dá o direito da pessoa conhecer a Deus. Tu pode até chegar lá e dizer assim, uma vez eu conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim, não, mas a gente vai dar o direito dela conhecer a Deus, nós vamos condenar ela
daqui 3, 4 meses tu vai ser morto e nós vamos ensinar o evangelho para ti nesses 3, 4 meses para que tu receba a salvação. Só que não é pela nossa vontade que as pessoas se convertem. As pessoas se convertem de acordo com a vontade de Deus e no tempo de Deus. A palavra diz para nós que não é nem por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então, cada pessoa tem a sua época, cada pessoa tem o seu tempo. Quando nós falamos aqui a respeito de não jogar pérolas aos porcos, ou seja, para nós não falar do Evangelho de Deus para as pessoas que não querem ouvir o Evangelho de Deus, mas elas não querem ouvir o Evangelho de Deus agora, porque agora não é o momento, mas vai ter o tempo, vai ter um momento ao qual essas pessoas vão querer ouvir o Evangelho de Deus. Agora imagina, uma pessoa que fez uma coisa errada, eu não tô defendendo, por favor gente, eu não tô defendendo minorias aqui de forma alguma. O que eu estou defendendo é que todas as pessoas têm o direito de viver, todas as pessoas têm o direito de conhecerem a Cristo. Em alguma parte da vida delas, se elas erraram, aí foi o que eu falei para eles. Eu conheço vários pastores que tiveram uma vida de crime antes de se converterem a Cristo, e se converteram a Cristo, alguns na prisão, alguns em outro lugar, se converteram a Cristo, conheceram a Cristo e transformaram a sua vida. Se essas pessoas tivessem sofrido a pena de morte, eles não teriam conhecido a Cristo e teriam ido para o inferno. Não estou defendendo de forma alguma aqui que nós temos que tratar bem, tá? Não, por causa que não. Eu acho que o cara errou, o cara tem que ser julgado, tem que ser condenado, tem que ser encarcerado, tem que cumprir o tempo dele que ele foi proposto, foi julgado, ele tem que ficar lá o tempo dele. E é isso, entende? Não preciso cumprir. Uma que nós vivemos num país, e não só no país, no mundo inteiro, nós vivemos um lugar onde tem seres humanos, e onde tem seres humanos tem erro. E eu perguntei pro rapaz, então tu é a favor de pena de morte? Eu quero só te perguntar, tu acha correto a justiça no Brasil? Ele disse, não é. Eu disse, pois é. Agora imagina, se nós implementarmos a pena de morte aqui no Brasil, quantas pessoas que são inocentes serão julgadas, serão condenadas? Aí eu disse para ele assim, se for eu ou tu que formos julgados, nós vamos ser mortos. Agora, por exemplo, vamos usar o presidente da República fazendo coisas erradas, ele não vai ser. Os ministros do STF, se fizerem, fazendo tudo o que fazem e nada acontece para eles. Os senadores, os deputados, os governadores, os prefeitos, os vereadores, todas as pessoas que têm dinheiro, elas têm uma forma diferente de ser julgadas. A exemplo, vamos lá, estou falando mal aqui de um também, vamos falar mal. Nós temos aí a ideia o Lula, ele foi julgado em primeira instância, foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância e mesmo assim ele foi liberto, por causa que ele precisa ir até todas as instâncias para ser preso. Agora, nós vemos um rapazinho ali que estava passando necessidade, que foi preso porque roubou uma galinha para dar alimento para o filho dele, e esse está preso na cadeia. Ou seja, não existe, infelizmente, a forma a qual nós podemos julgar. Quer dizer, a forma de nós podermos julgar tem, mas de nós julgar sem parcialidade. Então, infelizmente, hoje nós não temos. Então, por isso que aí eu falei para eles, o único lugar que tem justiça correta vai ser a justiça dos céus. E lá existe a pena de morte. E lá a pena de morte não tem arrego, não tem dizer assim, cara, e não existe injustiça. Quem for condenado à morte eterna vai ir para a morte eterna, não tem volta. Entende? Essa é a situação, só que nós estamos falando de uma pena, nós estamos falando de uma justiça justa, né? Uma justiça de Deus, e ao contrário do que acontece na justiça humana. Tem alguma coisa aí, não? Então todo mundo confia. Gente, não esqueçam, a live é interativa, vocês podem perguntar, vocês podem falar, podem fazer comentários, né? Então, nessa parte do sermão, Jesus Cristo está dizendo para nós que nós temos que deixar de viver o reino do mundo para viver o reino de Deus, para viver o reino das luzes, para viver o reino do céu. E isso que o Sermão do Monte está dizendo para nós. E nesse reino, como é que nós devemos nos comportar? Ou seja,
as pessoas que são do reino de Deus, como é que elas devem se portar? Essas pessoas que entram pela porta estreita, qual é a forma que nós devemos nos comportar? Qual é a forma que nós devemos agir? Bem, isso nós começamos a ver há 3 anos atrás, quando nós vimos lá no Mateus 5:1, que começamos, o 5:3, que nós começamos a entrar na boa-aventurança, né? As boas-aventuranças, bem-aventurados, bem-aventurados, felizes são aqueles. Então, quando nós começamos a ver lá, ou seja, quem faz parte desse reino, né? Quem comporta esse reino? Aqueles que são humildes de espírito, ou seja, a pessoa que sabe que ela é necessitada de Deus. Não é que ela seja, às vezes as pessoas, quando a gente fala em humildade, as pessoas acham que são os pobres. Não está falando disso, não. Ela está falando sobre humildade, ou seja, de pessoas que têm consciência, que têm necessidade de Deus. Pessoas que sabem que não conseguem chegar em lugar nenhum se não tiver Deus com ele. Ou seja, eu sou humilde, eu reconheço que eu sou totalmente dependente de Deus. Eu preciso de Deus para fazer qualquer tipo de coisa. Sempre, o que eu quero dizer para vocês é assim, ó. Sempre que eu faço alguma coisa de acordo com a minha vontade, cara, eu faço coisas erradas. Agora, no momento que eu oro para Deus, no momento que eu peço a Deus para que Deus se revele para mim, eu começo a agir de uma forma diferente. Então, quando o Sermão do Monte está dizendo para nós que bem-aventurados são aqueles que são humildes de coração, que são humildes de espírito, ele quer dizer, bem-aventurados são aqueles que sabem que são dependentes de Deus, que eles querem fazer a vontade de Deus e andar de acordo com a vontade de Deus. Bem-aventurado, e também fala bem-aventurado aqueles que lamentam pelos seus pecados, ou seja, bem-aventurados são aqueles que choram. Quando ele fala bem-aventurados os que choram, ele está dizendo para nós que nós reconhecemos o nosso pecado e choramos e lamentamos por isso. Eu falei um pouco a respeito disso no domingo, sabe, da gente olhar para a gente e entristecer, sabe, quando a gente fala assim, Jesus Cristo, que sempre foi, né? Hoje eu ouvi uma pregação, achei muito interessante, que o cara falou, um doido, né? Mas ele falou assim, Deus não existe, porque se ele existisse, ele teria sido, tudo que existe foi criado, e Deus não foi criado. Deus, ele entende? Ele não existe, ele é. Deus é, Jesus é, e Jesus sendo, deixou de ser para ser criado, para se tornar criatura. Para se tornar criatura, entende? Ele se tornou criatura e habitou entre nós para nos mostrar o quão fácil, não é o quão fácil, mas que nós temos condição de chegar ao caminho correto, que nós temos condição de fazer a vontade de Deus, que nós temos condição de viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo de carne, mesmo sendo errôneos, mesmo sendo esses seres humanos ao qual nós somos. Entende? Então Cristo abriu mão do que era para se tornar homem e habitar entre nós. E para mostrar que é possível vencer o pecado. Também aqueles que são dotados do espírito de mansidão, esses que entram pelo caminho estreito, ou seja, eu sou manso de coração, eu sou tardio em irar-me, quando alguém me xinga, quando alguém briga comigo, quando alguém fala mal de mim, ao invés de eu ficar irado de vez, eu vou ter misericórdia dessa pessoa, eu vou orar por ela, vou entender o porquê que ela está falando aquilo, ou seja, eu sou cheio de misericórdia. Olha só que dificuldade que nós estamos falando aqui. O cara tem que ser totalmente dependente de Deus. O cara tem que lamentar pelos pecados que ele vive e chorar pelas coisas que ele está fazendo errado. Tem que ser dotado de um espírito de mansidão tamanho a ponto de ser... Hoje eu lendo também a respeito da palavra de Deus, e nós ouvindo falar falando sobre Estevão, um menino, cara, um menino de 19 anos se converteu a Cristo e saiu para pregar o evangelho. E na primeira vez que ele sai, ele encontra com Paulo e é condenado à morte ali, e é apedrejado pelos homens para servir para as pessoas verem, cara, não seja cristão porque vocês vão morrer. Entende? Para servir de bode expiatório, um menino de 19 anos.
Entende? E aí às vezes a gente está aqui na terra dizendo assim, cara, porque eu tenho que receber o melhor dessa terra, eu sou filho de Deus, eu quero ser abençoado. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. A palavra de Deus diz para nós que nós vamos ter aflição. Olha para os apóstolos. Paulo, sabe como é que Paulo morreu? Morreu decapitado. Um cara que passou a vida inteira pregando o evangelho de Cristo, e nos seus últimos dias, quando ele escreve o livro de Timóteo lá, ele chora amargamente, dizendo assim, jogado, não é chora amargamente, ele está jogado num calabouço fedido, onde está cheio de traças, onde está cheio de fungos lá, porque ele estava enfiado lá no fundo. Bactérias. E aí ele está lá, mas ele está feliz na vida, alegre, porque ele está pronto para chegar na presença do Salvador dele. E ele morre decapitado, ele é condenado a morrer por amor ao Evangelho de Deus. Será que nós estamos preparados para isso? Aí nós vemos Pedro, que a história nos conta, né? Que Pedro foi morto de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não era digno de morrer como o mestre dele tinha morrido. Ele disse, aonde estavam os pés do meu Salvador? Eu quero que esteja a minha cabeça. E morreu crucificado de cabeça para baixo. Tiago morreu, ele foi arrancado os membros, me esqueci como é que chama, foi tirado os membros dele, foi arrancado os braços, foi arrancado as pernas, foi arrancada a cabeça dele foi colocada em cima de um poste para ele servir, para as pessoas verem que eles não deveriam ser cristãos. Nós vemos Isaías, que foi cerrado ao meio. Aí a gente acha que, não, eu tenho que receber o melhor dessa terra. Todo mundo quer se basear. Não, mas olha só, nós vemos Salomão era rico, era inteligente, era o homem mais sábio, mais rico de todos os tempos. Todo mundo quer ser que nem Salomão, mas ninguém quer ser como Isaías, de morrer cerrado ao meio, ou ser como João Batista. João Batista, um cara que viveu a vida dele no deserto, vestido de roupas de animal. Ele botava roupa de animal para viver, comia mel silvestre e vespas para viver, né? Vivia comendo gafanhotos, morreu virgem, não conheceu mulher. E a palavra de Deus diz que dentre todos ele foi o maior. Entende qual a diferença? O que é que nós estamos querendo? Ou seja, o que tu quer? Tu quer viver uma vida para o teu abençoador, ou tu quer viver uma vida de bênçãos? Daí tu tem que ver qual é que é a tua escolha. Tu quer escolher o quê? Tu quer escolher viver uma vida de maravilhas? Isso está cheio lá em João 6, quando começa lá, são 5.000 homens e mais mulheres atrás de sinais e maravilhas que Jesus vai fazer. Só que lá no fim de João 6, acabam só 12. Os outros 5.000, os milhares de pessoas foram abandonando Cristo, porque eles não queriam viver uma vida de Cristo, eles queriam viver uma vida de sinais e maravilhas. E tu quer viver o quê? Uma vida de maravilhas, ou tu quer servir a Deus? Essa é a realidade. O que é, Josi? A Josi diz assim, e a gente recebe um olhar torto ou uma mensagem contrária nas redes sociais e já desistimos de falar sobre Deus e as coisas do reino. Essa é a realidade. Nós vemos seres humanos querendo ser servidos, ou seja, eles não abrem mão do seu eu. Eles querem viver, eles querem massagear, que pessoas massageiem o ego deles. Eles querem viver de acordo com a vontade deles e ser servidos e não servir a Deus. Não são essas pessoas que eu falei aqui, essas pessoas que são humildes de espírito, elas não são as pessoas que lamentam pelo pecado, elas não são dotadas do espírito de mansidão. Elas não têm fome e sede de justiça, porque se essas pessoas tivessem fome e sede de justiça, elas estariam buscando a palavra de Deus com afinco. Mas nós vemos as pessoas, nós vemos cristãos, sério gente, a gente vê cristãos que tu vai conversar com eles, eles não conhecem a Bíblia, eles não conhecem passagens da Bíblia, eles só conhecem coisas que as pessoas falaram, eles só conhecem, é o que eu falei a semana retrasada, por exemplo, tu dizia assim, como é que Elias foi arrebatado? Daí todo mundo diz que ele foi arrebatado numa carruagem de fogo, e não é isso que está escrito na palavra de Deus. Sabe o que está escrito? Sabe aonde que fala que foi arrebatado numa carruagem de fogo? Foi um hino que foi escrito em 1950,
que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, aí todo mundo acredita nisso, e não sabe como é que Elias morreu, não leu a Bíblia, para saber como é que Elias morreu. Quer saber? Vai ler a Bíblia, eu não vou te contar, Por exemplo, vou te contar outra, tem a história de um menino que estava escutando uma pregação de Paulo, caiu da janela do terceiro andar e morreu. Sabe disso? Não, não sabe também. Porque não conhece a Bíblia, as pessoas não conhecem a Bíblia, só conhecem as passagens, as conhecidas, né? Tu falar de Salomão, todo mundo conhece. Tu falar de Daniel nas covas dos leões, todo mundo conhece. As fornalhas de fogo ardente, todo mundo conhece. São passagens que falam. Jonas, todo mundo conhece. Agora, se tu falar qualquer outro tipo de coisa, as pessoas não conhecem. Se tu perguntar o que é a vida de Esther, ninguém conhece. Se tu perguntar sobre a vida esqueci, não, a nora a Noemi, se tu perguntar da vida de Noemi, ninguém sabe quem é a Noemi, cara. A sogra da Ruth. Sim, mas tu vai perguntar quem é a Noemi, as pessoas não sabem. Mas foi a sogra de Ruth. Ruth todo mundo sabe porque tem um livro lá. A Josi disse assim: escolhemos não nos indispor com os outros e acabamos não cumprindo a vontade de Deus. Só sabemos o tudo posso naquele que me fortalece. Ou se crerem, receberão, ou o que for ligado na terra é ligado no céu. É pior que ele só conhece essas passagens, Josi. Só conhece essas passagens, não conhece o que está escrito antes da passagem. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando a respeito gente, eu vou... Sério, as pessoas dizem tudo eu posso naquele que me fortalece, mas não sabe o contexto. O contexto ele está dizendo assim, cara, eu já sofri naufrágios, eu já fui 3 vezes chicoteado de 40 açoites menos uma, eu já naufraguei, eu já tive preso, eu já passei fome, eu posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso ser preso, eu posso ser chicoteado, eu posso tudo, porque aquele me fortalece. Entende? Só que as pessoas querem ouvir só o que querem. As pessoas querem viver somente a parte do versículo isso aqui, por exemplo, o Senhor é meu pastor, cara, e nada me faltará. Todo mundo, nada vai me faltar, que maravilha. Mas o Senhor ser o meu pastor de forma alguma. A Josi botou um negócio legal ali. E não conhecem a íntegra. Davi matou Golias com uma pedrinha. Jonas foi vomitado em Nínive. Histórias contadas para as crianças na escola do... Exatamente isso, eu só conheço esse trechinho. Mas o porquê que aconteceu tudo que aconteceu com Jonas? O porquê que ele foi colocado, ninguém sabe. O que aconteceu com a vida de Davi, que Davi lutou, Davi chegou na frente de Saul e disse para Saul assim, o povo inteiro com medo, de enfrentar o filisteu. E aí Davi chega assim, e aí eles olham para Davi e dizem assim, como é que tu vai enfrentar um cara de 3,5 metros, tu, um ruivo, fraquinho, de 1,60 m, de que jeito tu vai enfrentar ele? Aí ele diz assim, cara, eu já peguei leão pela boca e rasguei no meio. Eu já lutei contra urso para defender. Porque eu não vou para eles em meu nome, mas eu vou para eles em nome de Deus vivo. Entende? O problema é que as pessoas conhecem somente, é exatamente o que a Josi botou, as historinhas da escolinha dominical. Essa é a realidade. Não conhecem a fundo a palavra, mas também nós vamos nas igrejas e nós só ouvimos... Deus é maravilhoso, Deus vai te curar, Deus vai te dar uma casa, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus é bonzinho. É só isso que ouve, ninguém fala a respeito da palavra de Deus. E é isso que eu quero falar hoje aqui. Eu vou tocar para frente, senão daqui a pouco vai acabar o tempo e eu não vou terminar o estudo novamente, né? Bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos, esses são os que andam no caminho, que nós temos misericórdia dos outros, aqueles que são limpos de coração, ou seja, quando alguém faz alguma coisa pra gente, a gente não vê as coisas com maldade, mas ao contrário, nós vemos o lado diferente, nós vemos um lado bom das pessoas, será pacificador, ou seja, nós estamos vendo hoje em dia, infelizmente, os cristãos mais... O Gabriel perguntou por que não está no Instagram. Não, caiu umas 3 vezes ali, deve desistir.
As pessoas quando falam mal de mim, eu tento olhar a situação dela, eu sou pacificador, eu não sou incendiário, e nós vemos hoje os cristãos sendo mais incendiário do que pacificador, entende? Os cristãos que estão querendo fazer outro tipo de coisa, ao invés de querer pacificar, ao invés de querer transformar a vida das pessoas, eles estão vivendo de uma outra forma completamente diferente, ó. Estão vivendo de uma forma completamente diferente. Deverá ser o sal e a luz do mundo. Nós devemos ser diferentes, as pessoas têm que olhar para nós e ver a pureza no nosso coração. Nós temos que temperar esse mundo. É isso que a palavra de Deus diz para nós, mas tem alguma coisa errada, também está dando umas travadas aqui no vídeo aqui também. Acho que deve ser alguma coisa com a internet. Deverá ser portador da justiça superior, ou seja, eu sou portador das boas novas do reino. E nós vemos cristãos, ao invés de estar fazendo a vontade de Deus, ao invés de estar falando da vontade de Deus, eles estão falando de tudo, eles estão defendendo o Bolsonaro, eles estão defendendo Lula, eles estão defendendo política, eles estão defendendo futebol, eles estão defendendo tudo que é tipo de coisa, menos Deus. Eles estão vivendo uma vida completamente... eles não estão buscando a justiça divina. Eles não estão falando a respeito das coisas de Deus, mas estão falando das coisas do reino desse mundo. Eles não estão vivendo o reino de Deus, mas estão vivendo o reino do mundo. Infelizmente é isso que a palavra de Deus diz para nós. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos sendo exatamente como eram os escribas e os fariseus lá naquela época. Nós estamos querendo viver somente pegando palavras de acordo com o que nos interessa e mostrando para as pessoas isso. É isso que é a realidade. Nós estamos lutando para o nosso próprio reino. Nós estamos querendo que o nosso reino seja glorificado, o nosso reino seja promovido. Nós queremos que as pessoas conheçam o que nós fizemos. Ou seja, nós queremos levar as pessoas para a nossa igreja. Nós queremos levar as pessoas para o nosso pensamento. Ao invés de nós levarmos as pessoas para o reino de Deus. Ao invés de nós levar as pessoas para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos tem que ser para a honra e para a glória de Deus. Não podemos estar preocupados em acumular tesouros nessa terra, mas sim tesouros lá nos céus. É isso que nós devemos, é isso que o cristão tem que estar preocupado. É encher o reino dos céus de pessoas, é amar a Deus de uma forma tão grande a ponto de anular-se a si mesmo e fazer com que Deus cresça. É isso que a palavra de Deus diz para nós. O reino de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. É isso a pessoa que entra pela porta estreita. É isso que ela faz. Ele deve evitar julgar erroneamente, mas ele tem que ser corretamente, por aí vai. Esses são os pensamentos. Jesus próprio declarou: esse caráter do reino que estou formando é a vida a qual eu quero que vocês vivam. Quando ele veio aqui na terra, ele mostrou a forma que devia de viver. E aí ele disse: é esse caráter que eu quero que vocês vivam. É dessa forma que eu quero que vocês sejam. E aí ele chega no fim desse sermão e faz alguma... está acabando o sermão e ele começa a fazer a aplicação do que ele falou até então. E a primeira aplicação que ele diz assim, ele diz para nós assim, ó: entrai pela porta estreita. Essa é a primeira aplicação que ele fala para a vida da gente. A porta estreita é isso que ele acaba de falar. É isso que eu acabei de dizer para vocês aqui, como é que nós devemos agir. Que nós temos que abrir mão de todas as coisas e entrar para o lugar aonde nos conduz ao reino celestial. Um lugar aonde nós vamos alcançar a vida eterna. Isso é a porta estreita. A porta estreita é nós abrir mão de todos os nossos desejos e viver a vontade de Deus aplicada na nossa vida. Eu gostaria que vocês pensassem nesse fato hoje. A vida cristã, ela é apresentada como sendo estreita e apertada desde o início dos tempos. E conforme eu falei para vocês aqui hoje, não é isso que a igreja está pregando. Eu falei no domingo aqui eu falei que nós estamos apresentando
um Cristo barato, nós estamos apresentando uma salvação barata, e na realidade não é isso que a palavra diz para nós. A palavra diz para nós que ela é estreita, a porta é estreita e apertado é o caminho. Não é só a porta que é estreita, é difícil da gente entrar na porta, mas depois que entrar na porta, apertado é o caminho. Ou seja, nós vamos começar na dificuldade e vamos viver na dificuldade. Então esse negócio de dizer que assim, porque eu tenho que comer do bem dessa terra, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ser abençoado, por causa que, cara, não é isso que a palavra de Deus promete para nós. A palavra de Deus nos promete salvação eterna. Aí a palavra de Deus diz para nós que esses problemas e dificuldades as quais tu estão passando agora não tem nada a ver em comparação da glória do porvir. Ou seja, isso que tu está passando, essas dificuldades que está acontecendo na tua vida agora, cara, não te preocupa, que as coisas são muito melhores lá no futuro. Mas não, sabe o que as pessoas querem? Eu quero viver o bem agora, eu quero comer do melhor dessa terra, eu quero ter uma casa maravilhosa, eu quero viver na boa. Não! Se nós aprendêssemos de verdade o que é a palavra de Deus, nós abriríamos mão de tudo nessa terra, porque a palavra, o que Jesus diz? Diz assim, cara, tu quer me seguir de verdade? Eu quero dizer uma coisa para ti, o dono de todas as coisas não tem nem lugar para reclinar a cabeça. Ele não tinha nem lugar para dormir. Nós olhamos o pão da vida ter fome, nós olhamos a água viva ter sede, nós vimos o dono de todas as coisas não ter um lugar para nascer. Nós vemos o dono desse mundo ser crucificado lá na cruz do Calvário, numa cruz que não era dele ter sido sepultado, nem numa sepultura dele, porque ele não tinha, foi uma sepultura emprestada, ele não tinha nada. E a gente quer ter carro, casa. E nós estamos lutando por coisas. Roupa da moda. Nós estamos preocupados em nos encher de bens. E o pior não é isso, sabe? O pior de tudo não é isso. O pior é que além disso tudo, nós ainda vamos evangelizar de forma errônea. Nós vamos pregar o evangelho de Deus para as pessoas, ao invés de falar a verdade para as pessoas, ainda vai para lá, ainda falar mentira. Vai lá enganar as pessoas dizendo que elas vão mudar de vida, que a vida delas vai melhorar. Não é isso, não. Nós temos que pregar o arrependimento, nós temos que pregar a salvação, nós temos que pregar um novo céu, uma nova terra, nós temos que pregar um novo reino. Nós não temos que pregar nada dessa terra, nós não temos que pregar bênção, nós não temos que pregar nada disso. Isso tudo é mentira. Quando nós formos evangelizar alguém, nós temos que dizer para ela, é imprescindível que nós falemos para ela que a vida cristã é uma vida difícil, a vida cristã é uma vida que nós vamos ser perseguidos, a vida cristã é uma vida que nós vamos sofrer. Gente, quando eu comecei quando eu estava lendo, eu disse, nossa, hoje é calminho, hoje é tranquilo o estudo, mas não é, gente. Nós não podemos viver da forma que nós estamos vivendo. É importante que quando a gente evangelize as pessoas, a gente conscientizar as pessoas dessa estreiteza da porta. Nós temos que dizer para ela, nós não podemos enganar as pessoas para que as pessoas entrem. Nós não podemos enganar as pessoas com artifícios fraudulentos. Não foi dessa forma que Jesus agiu. Não é um evangelho barato que nós temos que pregar para a pessoa, dizer que esse cara não te preocupa, que Deus te ama. Não faz mal que tu esteja em pecado. Cristo te ama, vem do jeito que tu tiver, que Cristo te ama igual. Não é assim, não. Cristo disse para as pessoas assim, cara, aceita Jesus, aceita a salvação e para de pecar, vai e não peques mais. Nós não podemos ir do jeito que nós estamos de forma alguma. Mas não é a mesma coisa que ele quis dizer pro jovem, que ele vai, vende tudo que tu tem. Abandona. Larga tudo e vem, me segue. Abandona tudo que tu é. Tu não precisa de nada, tu não precisa nada do que tu tem, tu precisa só me seguir. É isso, exatamente isso que nós temos que fazer. É abandonar a nossa vida.
Isso que é servir o Evangelho. Servir o Evangelho é abrir mão dos meus desejos, é abrir mão dos meus confortos, é abrir mão das minhas necessidades, eu não ter mais nada para isso. Em Mateus 18, no versículo 19 e 20, diz para nós assim, ó: então, aproximando dele um escriba, disse: mestre, seguir-te-ei para onde quer que tu fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Evangelho de Jesus Cristo anuncia abertamente, sem qualquer transigência ou abrangência, que a vida começa em uma porta estreita e apertada e continua num caminho apertado. E isso é essencial de quando nós falarmos do amor de Deus para as pessoas, quando nós falar da salvação para as pessoas, que a gente conscientize elas disso, que a vida nós temos que abrir mão da nossa, que nós temos que abrir mão da nossa vida. E a vida cristã é uma vida apertada, a vida cristã é uma vida difícil, a vida cristã é uma vida que tu vai ser perseguido, é uma vida que as pessoas não vão mais querer andar contigo porque tu é correto. Quando alguém fizer alguma coisa errada e vir perguntar para ti, tu vai dizer para ela: não, tu está errado. Tu tem que te converter, tu tem que mudar de vida, porque senão tu está indo para o inferno. E tu acha que isso vai alegrar as pessoas? Por que João Batista perdeu a cabeça dele? Porque ele falou do pecado para o rei. E sabe o que nós fizemos? Nós não falamos do pecado nem para o nosso vizinho do lado, porque nós não queremos nos indispor com nossos vizinhos. E aí tu está dizendo que tu é crente? Não, tu não é crente não. O crente não está nem preocupado com a vida dele. Cara, eu falo o que eu falo aqui e tô nem aí. Se eu tiver que falar na rua, eu falo na rua também. Se eu ser perseguido, se eu for morto por amor ao Evangelho, graças a Deus por isso. Bem-aventurados que são perseguidos por amor ao meu nome. José do Egito não estava preso e não estava falando as coisas para as pessoas? Nós temos que falar do amor de Deus para todas as pessoas. Mas falar de verdade, não falar de bênçãos, falar da salvação de Deus, falar da libertação de Deus. Falar do arrepender-se, né? De se arrepender. Eu quero citar 3 razões para vocês a respeito de como viver uma vida apertada. Primeiro lugar, que nós falamos, nós estamos conversando, faz 3 ou 4 domingos que nós estamos conversando. Só existe um caminho. E o caminho é por intermédio de uma pessoa. Jesus é o caminho. Faz 3 semanas que nós estamos falando nos domingos a respeito disso. Ele é a porta das ovelhas, é o que diz para nós em João 10. Ele é a porta das ovelhas. Não existe outra porta. Se não for por ele, nós não chegaremos ao céu. Ele é o caminho, fala para nós em João 14. Nós temos que compreender isso. Aí, como eu falei lá em João 6, quando ele começa lá com 5.000 homens, e aí daqui a pouco desses 5.000 homens é só 1.200, daqui a pouco é só 1.000, e daqui a pouco é só 120, e quando chega lá no fim são 12, e ele pergunta para os 12 assim: por acaso tem mais alguém que quer ir embora? Pode ir, eu não estou aqui atrás de pessoas não, eu estou aqui atrás de verdadeiros adoradores. E é isso que Deus fala pra gente. Ou tu acha que Deus está preocupado com o teu... eu não posso perder o louvor egocêntrico lá do Cláudio lá. Esse louvor me enobrece a alma. Eu preciso que ele, todos os dias, aquele meio minutinho que ele tira para pregar, para ouvir lá, para falar comigo lá em oração, eu tô lá. Deus não tá nem aí, gente. Deus é Deus, ele se subsiste. É o que eu falei para vocês, ele não existe, ele subsiste. Ele próprio, ele não precisa de mais nada para ser, ele é. Ele não é como nós, ele é imensurável. Não existe capacidade humana que consiga entender a Deus. Porque nós não conseguimos entender uma pessoa boa e justa ao mesmo tempo. Deus é bom e é justo. Nós não conseguimos entender que Deus tem todas as coisas ao mesmo tempo. Ele é o único nome. Diz para nós lá em Atos 4:12 assim, ó:
Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual a importância de serem salvos. Não existe portas, existe só a porta. Não existe caminhos, existe o caminho. Não existe nomes, existe o nome. A porta é singular, o caminho é singular, o nome é singular. Segunda razão que eu quero falar para vocês. A vida cristã é estreita pelo fato que nós temos que viver por intermédio de renúncias. Nós temos que deixar todas as coisas do lado de fora. Sabe o que eu acho interessante? Quando eu era, logo que eu me converti, tinha eles falavam lá na igreja que no céu, por exemplo, a gente não conseguiria, que quando Cristo vai encontrar conosco, a palavra diz para nós que ele vai vir sobre as nuvens com poder e glória, e nós vamos voar e vamos entrar ao encontro dele. Aí eles diziam assim, cara, não pensa que tu vai ir de mochila para o céu, não. Nós não conseguimos levar nada desse mundo. Não é uma mochila, não adianta nada. Tudo que existe nesse mundo tem que ficar do lado de fora. Tudo que existe nesse mundo, então, os teus bens, as tuas roupas, o teu óculos, qualquer coisa que tu tenha, isso não vai. Nós temos que renunciar completamente às coisas do mundo, nós temos que renunciar completamente ao mundanismo, nós temos que renunciar completamente à forma de viver do mundo para viver uma forma completamente diferente. Nós temos que viver Cristo na nossa vida de verdade. Nós temos que ser cristão, nós temos que amar as pessoas como Cristo amou. Lá em João 6, João 6 não. Romanos 6, quando Paulo escreve para nós, ele nos informa que nós não podemos permanecer. Deus não permite que nós permaneçamos no pecado, mas nós temos que lutar com todas as nossas forças contra o poder das trevas, contra o poder do pecado. No verso 19 diz para nós que quando nós vivíamos no mundo, nós nos apresentava para o pecado, agora não mais. Nós vivemos de uma outra forma, nós não vamos mais viver no pecado, nós vamos viver de injustiça, nós temos que viver em santificação. Sabe o que é viver em santificação? Todos os dias melhorando, todos os dias buscando a palavra de Deus, todos os dias querendo que a justiça de Deus seja implementada na vida da gente. Nós temos que lutar para servir em justiça, para servir em santificação. E ele pergunta para nós no versículo do 21 ao 23, lá, o que vocês receberam, vocês vivendo para o pecado? O que vocês conseguiram? Diga o que vocês fizeram, o que vocês receberam de bom pelas coisas que vocês andaram e fizeram até aqui. Gente, olha para a vida de vocês e diga o que é que vocês receberam de bom de viver no pecado. Nada. Nós temos que viver uma vida completamente, uma vida santificada. Em João 2, no versículo 15 e 16, diz para nós assim, ó: não ameis o mundo, e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. João 2, 15 e 16. Gente, todas as coisas, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso nada é de Deus. Ou seja, cara, a gente ser importante, tu ter reconhecimento das pessoas aqui no mundo, isso não é nada. Tu ser famoso, tu ter dinheiro, isso não é nada. Todas essas coisas precisam ser renunciadas para a gente viver em companhia de Deus. Até aquelas pessoas a qual nós vivíamos antes, quando nós não éramos cristãos, nós tínhamos amizade, essas pessoas que nós tínhamos amizade, até essas pessoas, muitas vezes, elas precisam ser renunciadas. Nós temos que abrir mão dessas amizades, porque muitas vezes essas amizades fazem mal para a vida da gente. Pelo menos em certas ocasiões.
Sabe quando tu vai, vamos fazer uma excursão, daí tu pega e sai numa excursão, cara, uma excursão de pessoas do mundo, eu tô dizendo, né? Aí tu vai sair, tu vai junto pra eles, cara, é beberragem, falação de coisas erradas, é conversas torpes, inapropriadas, piadas de mau gosto. Nós temos que renunciar o eu. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer amizade com pessoas novas. Os nossos amigos não convertidos, nós temos que ter contato com eles só para falar do amor de Deus. Nós temos que fazer novas amizades, pessoas que busquem a Deus. Nós temos que estar do lado de pessoas que estão ao nosso lado, que querem falar de Deus. Porque nada disso passa pela porta estreita. Em Gálatas 2:20 diz para nós assim: logo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora que eu tenho na carne, eu vivo pela fé em Deus, que nos amou e entregou-se a si mesmo. Esse tem que ser o nosso novo lema. Esse novo lema só é se nós formos mansos. Se nós amar os nossos inimigos, se nós pedir perdão e perdoar as pessoas, se nós não ser cheios de orgulho pessoal, se nós perdoar 70 vezes 7 e por aí vai. Por aí vai, gente. Terceira razão para ter uma vida para ser uma vida cristã estreita é o fato de nós vamos ter lutas e sofrimentos. A Bíblia diz para nós que nós vamos ter aflições. E a experiência nos mostra, quando nós nos convertemos, essas lutas e esses sofrimentos. A própria renúncia que a gente tem que fazer, isso implica em aflições na vida da gente. Porque nós vivíamos de uma forma completamente diferente. Nós tínhamos outro tipo de vida completamente diferente. E nós temos que abrir mão disso tudo. Porque isso tudo da forma que nós vivíamos era errada. Nós temos que viver numa luta constante contra as hostes espirituais e as maldades que estão no reino celestial. Nos lugares celestiais. Nós temos que lutar contra os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades, os nossos quereres. Nós temos que lutar com todas as nossas forças. Isso desde o princípio é assim. Nós temos que mudar. Nós temos que sentir essa nova vida. Nós temos que, no momento que evangelizar as pessoas, nós temos que mostrar isso para elas, que a vida cristã é uma vida cheia de tribulação, que a vida cristã é uma vida cheia de abrir mão, ou seja, eu não quero mais, eu quero o que Cristo quer, eu não vou viver mais assim, eu vou viver da forma que Cristo quer, eu vou abrir mão dos meus desejos, eu vou abrir mão do meu conforto para viver uma vida de Cristo, eu quero viver uma vida diferente. Eu quero viver uma vida de cristão de verdade. Isso é sofrimento, mas não, sabe que a gente não quer? Não, por quê? Porque eu quero entrar na empresa, eu quero ter o melhor salário da empresa para viver uma vida boa. Eu quero poder chegar nos lugares e as pessoas olharem para mim e me servir. Eu quero ser reconhecido, eu quero que as pessoas, eu quero ser famoso, que as pessoas olhem para mim e achem que eu sou o tal. Ao invés de eu querer a glória de Deus, eu quero... É isso, entende? O que eu quero falar para vocês. Que nós temos que abrir mão de nós. E isso é triste. Isso é sofredor para o ser humano. Porque nós somos egoístas de natureza. Nós queremos que as pessoas nos bajulem. Ao invés... E aí, no momento que nós nos convertemos a Deus, nós abrimos mão disso tudo. E nós queremos que as pessoas andem no caminho de Cristo. Que as pessoas olhem para Cristo. Que a glória vá para Cristo. Que todo o conforto, tudo que existe vá para Cristo. Que tudo que nós façamos seja para a honra e para a glória de Cristo. Isso é a verdade que nós temos que ser. Mas aí tu está dizendo para mim que a vida cristã é uma vida sofredora, mas é o que está escrito no capítulo 11 de João lá, que diz para nós que o jugo é suave e o fardo é leve. Então está se contradizendo, tu está dizendo para mim que eu vou ter uma vida de sofrimento, só que Cristo está dizendo para mim que eu vou ter uma vida suave e um fardo leve. Todas as lutas cristãs, nós não vamos viver sozinhos, nós vamos ter um ajudador junto conosco.
Todos os problemas e dificuldades, nós vamos ter Cristo do nosso lado. Quando nós abrir mão das coisas que nós queremos para fazer a vontade de Cristo, nós vamos ter Cristo ao nosso lado. Os nossos desejos vão ser outro e as nossas recompensas, o nosso vislumbre vai ser outro, porque nós vamos nos alegrar com outro tipo de coisa. Eu não vou me alegrar com uma conta recheada no banco, mas eu vou me alegrar com ver pessoas se convertendo a Cristo. Quando eu falo, essa a minha nova visão. A minha visão é completamente diferente e é isso que diz para nós que o fardo é leve e suave. Por quê? Porque eu vou ser recompensado, eu vou receber. Sabe o que é o orgulho que eu tive hoje? Que eu fui lá nós fomos comprar um negócio lá no brechó da PIB, lá em Florianópolis, e o Léo tá congregando lá. E nós fomos lá, e aí eu tava conversando com a moça lá, e a moça conhecia o Léo. E eu disse para ele assim, eu disse para ela, sabe qual é o meu maior orgulho? Porque eu já posso morrer. Eu já deixei a herança que eu queria ter deixado para os meus filhos, que foi Deus. Não é uma casa, não é um carro, não é uns bens, não. É Deus. Os meus filhos conhecem a Deus. Os meus filhos têm intimidade com Deus. Os meus filhos têm buscado essa nova forma de viver, essa glória revelada em Cristo. Eles têm buscado que Cristo seja glorificado na vida deles. Mesmo novo, mesmo eles sendo novos, eles já têm consciência desse amor que existe pela palavra de Deus. E essa mudança de pensamento de que não é o dinheiro que traz felicidade, mas é Deus que traz a felicidade. É isso. Sabe, essa é a maravilha que diz para nós. Paulo, depois de considerar as suas lutas e sofrimentos, disse: as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória de qual nos será revelada. Romanos 8, de 14 a 28, ele fala isso para nós. Então esses problemas, essas aflições as quais nós estamos passando hoje, cara, não tem nada em comparação com o que nós vamos viver lá no futuro. Então é só lá. É só lá que eu vou viver uma vida de glória e de paz. Não, meu querido, nós vamos começar a viver uma vida de glória e de paz aqui ainda. Por quê? Por causa que os problemas desse mundo não vão nos afligir. Sabe, como o salmista diz, eu deito a minha cabeça e durmo. Eu sou tranquilo, porque a palavra de Deus diz para nós que aos seus, isso se fala em Salmos, aos seus ele dá enquanto dorme. Ela não está falando de dinheiro, ela não está falando de prosperidade, ela está falando de cuidado. Que Deus nos cuida, Deus zela pelas nossas vidas. Gente, o caminho, a porta é estreita e o caminho é árduo, mas nós temos um ajudador do nosso lado, alguém que está cuidando para nós. Esse caminho estreito, ele está cuidando, ele está zelando por ti. E as coisas que acontecem de mal para ti, quando eu me converti, eu aprendi Romanos 8, 28, e isso ficou marcado na minha vida, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo e andam conforme os seus preceitos. Então, cara, tudo que está acontecendo na minha vida é o melhor para mim. Se eu estou passando por necessidade, é porque é o melhor para mim. Se eu estou passando por abastança, é o melhor para mim, porque a palavra de Deus diz para mim, como a Josi colocou ali, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso passar necessidade e posso ter fartura. Eu posso ser preso e posso estar liberto. Eu posso ser alegre e posso estar feliz. Paulo diz para nós assim: estou entristecido, sim, porém alegre, porque os problemas desse mundo não tem nada em comparado com a glória que vai ser revelada. Isso é muito melhor. Então, não te apegue às coisas aqui do mundo. Te apegue às coisas de Deus. Entra e luta para entrar nessa porta estreita, e esse caminho estreito, e anda nele, e tu vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na vida da gente. Glória a Deus, por isso eu fico maravilhado. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas
Quando nós chegarmos nesse reino, cara, vai ser maravilhoso lá. Sabe, eu imagino nós todos sentados na mesma mesa lá, comendo Jesus Cristo, Deus, Abraão, José, Paulo, Spurgeon, todos esses caras lá sentados, esses caras, Moody, né? Lloyd Jones, né? Martin Lloyd Jones. Já pensou nós todos juntos sentados no mesmo lugar e nos alegrando na presença de Deus? Ele é maravilhoso, Ele é Deus e é todo poderoso. Então quando Ele fala para nós, quando Ele fala para nós aqui a respeito, nossa, sumiu aqui, ó. Quando Ele está falando para nós nesse versículo que nós devemos entrar pela porta estreita e o caminho estreito, Ele quer dizer para nós: abandone as coisas do mundo e viva uma vida diferente, viva uma vida melhor. Largo é o caminho do mundo e qualquer um consegue entrar. E eu acho que não tem nem necessidade de falar a respeito desse caminho, porque nós temos que falar das coisas boas, nós temos que falar do reino de Deus. Vamos ter sofrimento? Sim, vamos ter sofrimento, mas a glória do porvir é muito maior. É um versículo, acho, né? Eu acho que ela botou a respeito dos versículos que eu coloquei aqui. Não, foi o versículo que eu coloquei ali do que Jesus é a porta estreita. Não, que Ele é o... Agora sumiu aqui. Não acho mais. Como andar pelo caminho estreito. Ah, não, ela só botou isso, ela botou o que eu falei. Entendendo que Jesus é o caminho, a porta o caminho das ovelhas. Ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Então, foi o que eu falei. Ler. Não precisa, que isso aí foi o que mas é o resumo do que foi falado. Então, meus queridos, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, que nós possamos de verdade colocar em prática isso que foi escrito. Hoje o estudo foi mais leve. A semana que vem o pau vai pegar de novo. Semana que vem o pau vai pegar de novo. Semana que vem nós vamos falar. Semana que vem eu vou não vir, então. Semana que vem nós vamos falar a respeito dos falsos mestres, dos falsos profetas, né? Então, gente, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui o versículo da Bíblia aqui para. Semana que vem nós vamos estudar Mateus 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelha, mas por dentro eles são lobos selvagens. Gente, semana que vem promete. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração para nós encerrar. Querido Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Senhor, por tu ter nos ensinado. Obrigado, Senhor, por tu ter nos mostrado o caminho correto, o caminho da porta estreita e do caminho que é cheio de problemas e dificuldades, mas o fim dele é o caminho de glória. Muito obrigado por tudo que tu tem feito no nosso viver. Eu te peço a bênção por sobre as pessoas que estão nessa live. Te peço a bênção pelas pessoas que irão ainda ouvir, que tu possa estar ajudando cada um deles a andar nos caminhos de Deus. Nos ensina, Senhor, a fazer as tuas vontades todos os dias e que nós possamos lutar com todas as nossas forças para alcançar o que tu queres para a nossa vida. Que nós abramos mão, Senhor, de todos os nossos desejos e vontades e que possamos de verdade andar de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade. Que nós sejamos adoradores verdadeiros em espírito e em verdade. Muito obrigado por tu ter nos cuidado até aqui. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo novamente às 19h30 aqui nesse mesmo canal, e terça que vem nós vamos estar falando a respeito de Mateus 7,15. A Josi vai estar abrindo a caixinha de perguntas. E não esquecendo, nós temos uma caixinha de pergunta, todas as terças-feiras a gente faz a caixinha de pergunta. Amanhã a gente responde e na quinta-feira a gente vai postar. A gente está fazendo um videozinho de 3 minutos que a gente responde a sua dúvida. Então, mas onde é que ela vai abrir a caixinha de perguntas se não tem é do Instagram? Tá, ela vai abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. E se você quiser fazer alguma pergunta aqui no Facebook, tu pode botar agora. Quando encerrar a live, pode botar a pergunta aí a respeito de que tu quer, a dúvida que tu tem. E aí a gente vai tentar responder de acordo com a palavra de Deus. Porque a gente não fala nada do que a gente sabe. Mas a gente fala, a gente não fala nada do que a gente pensa, mas a gente fala do que está escrito na palavra de Deus. Fique na paz e que Deus abençoe a vida de vocês. Vai nos dois. Vai nos dois, tá? Vai nos dois aí. Então tá, fique na paz, hein? Amém? Até! Amém.